Estamos de volta já com Brasília em Ação. Marcelo Moraes, um ótimo dia para você. Bom dia, bom dia. Feliz ano novo, né? Porque depois do carnaval, o povo diz que o ano começa depois do carnaval, né? Tem essa máxima, né, principalmente na questão empresarial. Parece que todo mundo sai de férias e tal, e carnaval, festa, as pessoas voltam a consumir, voltam a trabalhar de fato. A partir de agora, eu vim até já meio quase com a minha roupinha do Réveillon aqui. Verdade. Ó, né? Bem clarinho para já Branco, curtir o ano que tá começando. Precisamos de paz, muita paz. E já né? começar o ano com um assunto tenso. Bem tenso. A gente vai falar sobre parcelamento irregular do solo, construções irregulares, um problema antigo, um problema crônico aqui no Distrito Federal, que traz prejuízo para a população em geral, não tem jeito, né? A gente fala aí do governo que deixa de arrecadar, do setor imobiliário que paga os seus impostos e fica no prejuízo, da população que não tem infraestrutura, ou seja, um problema que abrange todo mundo mesmo. É isso mesmo, Nala. É crônico, como você falou, acho que a palavra que expressa a questão fundiária no Distrito Federal e de construções irregulares é esse. É muito difícil o mercado legal concorrer com o ilegal. Claro. Há um histórico de grilagem no Distrito Federal antiquíssimo, desde os primórdios, na verdade, desde o início da capital, desde 1960, e nós vamos falar especificamente hoje de duas regiões como exemplos, né, que é a área da 26 de Setembro e Vicente Pires, ficam mais ou menos próximas ali na região de Taguatinga, e Ceilândia, né? Mas é o DF todo. Riacho Fundo, Recanto das Emas, Gama, Sobradinho, Lago Sul. Né? Quantos condomínios foram feitos ali na região do Jardim Botânico. Verdade. Enfim, é crônico, tem que ser atacado. O Distrito Federal tem pouco braço para fazer a fiscalização dessas áreas todas. A pandemia fez com que isso proliferasse ainda mais rápido e com mais dificuldades de ação da fiscalização em função das questões judiciais. E o que era crônico está cada vez pior. Não sei nem qual é a palavra depois de crônico, né? Mas está ficando cada vez pior. Tá complicado, realmente. A gente tem depoimento, né? Tem depoimento. A gente vai dividir em blocos, Nala, para o pessoal de casa e que está nos assistindo, seja onde for, entender bem. Primeiro, falar sobre a questão de planejamento. É a capital da República, é uma cidade toda planejada, a gente não pode perder essa característica. Claro. Então, o Leonardo vai falar um pouco sobre isso. Depois, a questão mais mercadológica, né? Concorrer o ilegal contra o legal é muito difícil em qualquer área na questão imobiliária não é diferente. E, por fim, vamos escutar os moradores dessas regiões que sofrem com o que está acontecendo também. Vamos começar com o planejamento? Vamos lá. Vamos lá. O desenvolvimento urbano, que é um dos nossos eixos de desenvolvimento estratégico do CODESE, defende que nós tenhamos duas frentes de atuação. Primeiro, que a gente tenha fiscalização constante para evitar as ocupações. E segundo, que a gente tenha uma celeridade maior, cada dia mais, nas aprovações e ofertas de lotes regulares por parte do governo do Distrito Federal. A gente tem essa necessidade e a gente espera que o governo tenha, o quanto antes, uma legislação e trâmites que permitam celeridade na oferta de lotes e habitações regularizadas para as populações, principalmente de baixa, média renda. A fiscalização precisa ser muito mais dura, né? É o que a gente percebe. Pode falar, Marcelo. Ele fala de questões importantes, né? Você frisou a fiscalização, que é falha, tem pouco braço. Então a gente critica a fiscalização, mas também tem que dar voz para que não tem gente para trabalhar por tanto de coisa que está acontecendo irregular no DF, ilegal. Parece que descontrolou mesmo. Descontrolou, né? Total. Fala sobre a mobilidade. A gente está vendo imagens aí feitas pelos próprios moradores da 26 de Setembro, por exemplo, com problemas, transtornos enormes de mobilidade, ônibus escolar atolado, rios de lama passando, entrando nas casas. Mas é bom frisar, Nala, que aquela, por exemplo, é uma região de flona, é uma floresta. Aquela é uma área de preservação, né? O Estado sequer pode entrar lá para fazer essas obras de infraestrutura. Ou seja, ali só resta a fiscalização para que aquele pessoal não fique numa área que tem uma importância ambiental para o Distrito Federal muito grande, né? Então, é uma região perigosa também. Perigosa, exatamente. Difícil de entrar. A gente até tentou falar com o vice-presidente da Associação de Moradores, o Val Leandro. Abrimos o espaço para você, Val Leandro, quem quiser, da 26 de setembro, para dar o depoimento de vocês, para falar a versão de vocês sobre a ocupação dessa área que todos dizem que é ilegal. Nós não conseguimos, é difícil de entrar lá, é difícil fazer imagens. Então a gente conta com as imagens que os moradores nos encaminharam e o canal está totalmente aberto. E falou uma palavrinha também que é fundamental, Nala, que é legislação. Ali há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados hoje, ainda vai para o Senado para transformar aquela área numa área, reduzir a área de preservação ambiental e permitir que regularize a situação de quase 30 ou quase 40 mil pessoas que já moram naquela região, mas isso é um processo de longo prazo. Enquanto isso, estão vendendo lotes, estão loteando irregularmente, vendendo lotes irregularmente, e as pessoas que estão comprando sabem
que aqueles lotes não são regularizados. Então, cuidado você que está comprando o lote, porque você pode pagar caro, né, e não ter depois, lá na frente, a regularização desse lote que você colocou o dinheiro da sua vida. Os preços são muito atrativos, né? Muito e daí as pessoas pensam assim, poxa, tá regularizando tanto, eu vou comprar, quem sabe regulariza. Mas você pode perder o dinheiro da sua vida, né? Pode perder o dinheiro da vida e, infelizmente, é o que está acontecendo desde 1960, como a gente falou lá atrás, né, Desde o início. O pessoal compra, eu lembro desses lotes do Jardim Botânico, quando era mais garoto, com 20 e poucos anos, esses lotes custavam baratíssimos. Na época eram 5 mil, 10 mil reais, né? Depois foi feito um processo de regularização, agora recente, 20, 30 anos depois, que os moradores pagaram 200, 300, até 400 mil reais para regularizar a sua situação, né? Mas como ficou na moda, compra, invade e depois o governo regulariza, isso não acaba nunca. Então, uma hora a fiscalização tem que atuar com mais rigor, infelizmente, porque vai prejudicar muita gente que comprou de boa fé, às vezes, né? Ou não tinha opção, mas a lei foi feita para ser cumprida. Vamos ouvir, então, o depoimento agora para falar sobre a questão dos prejuízos para o setor imobiliário. Exatamente. A dificuldade de concorrer do legal contra o ilegal. Não tem burocracia, não tem fiscalização, não tem habite. Enfim, é muito mais fácil você fazer uma obra ilegalmente do que legalmente. E o mercado imobiliário formal, que paga impostos e gera empregos formais, sofre muito com isso. Vamos ver. A vida de um empresário do mercado imobiliário realmente é muito difícil no Distrito Federal. Passamos meses para aprovar projetos, obtermos alvará. Investimos muito nos nossos funcionários, na sua qualificação, na sua saúde e segurança do trabalho. Investimos o máximo em projetos de qualidade e seguros para o nosso cliente. E ainda enfrentamos uma concorrência predatória da informalidade. São construções que não têm projeto aprovado, não têm preocupação com seus funcionários e não pagam seus impostos. Não dá para concorrer, né? Difícil, né, Nala? Quem aprova projetos é a CAP, a CEDU, né, que aprovam os projetos do mercado imobiliário no Distrito Federal, avançou muito nos últimos anos, tem sido bem mais célere do que no passado, mas mesmo assim tem empreendimentos que demoram alguns anos, 1, 2 anos, para serem totalmente oficializados e regularizados para poder começar as suas obras. Já em Vicente Pires, e aí saindo um pouco do 26 de setembro, que é ocupação do solo, né, loteamentos, indo para construções irregulares, Vicente Pires, a pessoa faz uma obra lá, um prédio de 3, 4, 5, 6, 7, 8 andares, sem qualquer tipo de fiscalização. Vicente Pires já teve também desabamento de prédio, né? Então são totalmente ilegais, não tem o respaldo do poder público. As pessoas compram de boa fé, entram nesses imóveis, vão morar nesses lugares, colocam as suas vidas em risco da sua família, porque às vezes também não tem opção e está muito barato, porque a obra ficou muito mais barata do que uma obra totalmente oficializada, obviamente, regularizada, e cria uma distorção do mercado formal com o informal, empurrando cada vez mais o consumidor para o informal. Esse é o nosso grande drama, né, que a gente está trazendo aqui hoje, que uma hora tem que encerrar isso, porque senão cada vez mais os consumidores vão para o informal, deixam de ir para o mercado legal, que gera empregos e paga impostos, e Brasília vira uma cidade, o Distrito Federal vira um estado de irregularidades. E o morador sofre, né? Inclusive, a gente vai ouvir agora o depoimento dos moradores. Exatamente. O Gilberto, que é o presidente da associação, lá de Vicente Pires, fez questão de fazer um depoimento e ele vai falar no finalzinho, ele fala sobre a dificuldade, né, os cuidados que tem que ter para também você não ser enganado. Vamos ver. A regularização do trecho 2 e 4 de Vicente Pires, que é a Fazenda Brejo Torto, não acontece porque existem muitas coisas por trás. Não há transparência por parte da TerraCap ou da SPU. Os valores que querem cobrar são muito altos. Além disso, essa área ainda está com uma ação na Justiça em São Paulo desde o dia 30 de abril de 1959. Os valores cobrados aqui são tão altos que a maioria da população não tem condições de pagar. Isso faz com que as pessoas busquem a justiça. Nós mesmos vamos buscar a justiça para poder tentar ter uma regularização mais justa. Difícil, né? Ele fala sobre os valores aí, é importante eu falei sobre o Jardim Botânico, que a pessoa comprava por 10 mil, depois pagou 200, 300, 400 mil para regularizar. Vicente Pires abre área nobilíssima, né? Próximo de Taguatinga, próximo da Ceilândia, próximo de Águas Claras, uma pista maravilhosa passando na frente. É claro que vai custar caro, né? O pessoal tem que entender que quando passou ali, entrou lá, não valia nada, mas hoje vale. Tem duas maneiras de se legalizar isso, regularizar, né? Os 1 e 3 já está acontecendo, 2 e 4 depende ainda de uma transferência da SPU para a TerraCap. Mas vai ser o leilão público, que aí qualquer pessoa vai poder comprar a casa que alguém mora hoje, ou a venda direta, que aí tem que ser um preço condizente com a realidade. Com certeza. Aí o governo do Distrito Federal
encaminhou algumas notas para a gente. Eu vou ler agora para vocês. Olha, o DF Legal informou que tem feito operações para combater as construções irregulares. No ano passado foram aplicadas 68 multas só em Vicente Pires e 82 no Riacho Fundo 1, e que também foram feitas operações para desocupação de área pública. Em 2021 foram 594 operações de derrubada e em janeiro deste ano mais 49 operações. O DF Legal diz ainda que o aumento de invasões é reflexo da pandemia, que foi o que você comentou, e decisões judiciais que impedem ações em áreas ocupadas antes de março de 2020. A CEDU disse que o processo de regularização de Vicente Pires está em andamento. Até o momento já passaram aí os trechos 1 e 3. Com relação aos trechos 2 e 4, é necessário que a União transfira a propriedade da terra para a Terracap. Sobre o assentamento 26 de setembro, se trata aí de uma área de proteção ambiental. A regularização depende de uma alteração na legislação federal, tudo isso que você já tinha falado aqui e que agora o governo vem reforçar, Marcelo. Dificuldade, né? Vai ser difícil, falamos sobre 2 áreas, mas é o Distrito Federal inteiro. A pandemia ajudou isso, muita gente de má fé aproveitou que a fiscalização não podia atuar, foi lá, invadiu e construiu, e agora o Estado vai ter uma missão dura e nós temos um ano de eleição, né? Os candidatos ao governo, o governador Ibanez, vão poder estudar essa questão para implementar medidas duras, severas, para quem faz esse tipo de coisa a partir de 2023, pelo menos, Narla. Vamos acompanhar e cobrar. Marcelo, obrigada, viu? Obrigado a você. E até a próxima quinta. Expectativa de um decreto sair liberando aí boa parte dos protocolos de segurança do Covid para que as coisas voltem a funcionar normalmente. Se Deus quiser, quinta-feira que vem a gente fala sobre isso. Com certeza. Até quinta. Até tchau, quinta. tchau. Tchau, pessoal.